Olá, bom dia. Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos aqui nas partes finais do estudo. E eu vou pedir aqui para o pastor Vani fazer uma oração para a gente iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Pastor Vani. Amém. Vamos lá. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, ó Pai, para ouvir, para aprender mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar abrindo nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para recebermos esse ensinamento, ó Pai. E principalmente, ó Deus, para conseguirmos colocá-lo em prática, ó Pai, que é o mais importante, ó Pai. Receber e colocar em prática tudo que aprendemos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a cada um que está entrando, a cada um que está aqui. Abençoe a vida do Marcelino e do Edgar, esses dois professores que tanto têm se desdobrado para nos trazer ensinamentos, ó Pai. Abençoe a vida deles, continue inspirando, ó Pai, e dando a eles sabedoria para nos ensinar, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Vani. Agora vamos aqui, então, dar sequência aqui no nosso estudo. Então, a gente está aqui estudando Romanos, né? A primeira carta que aparece na Bíblia, né? É a maior, inclusive, né? A sequência de cartas aqui na Bíblia não é a sequência temporal, né? E sim de tamanho. E a maior é a de Romanos, ela aparece primeiro aqui. A gente já viu aqui bastante coisa. E nós já estudamos até o capítulo 11, né? E agora a gente vai começar a estudar do capítulo 12 até o 16, que é o último bloco, onde terminamos aqui o Romanos. E essa carta, ela foi estruturada assim, do capítulo 1 ao 8. Paulo, né, nos ensinou aqui muitos... ele trouxe muitos ensinamentos para a gente, né? Do capítulo 1 ao 8. Ele veio, como a gente já estudou aí, ele veio explicando como que se dá a salvação, né? A salvação através da fé. Ele veio trazer o evangelho, né? Ele veio dizer que Cristo veio para nos salvar, né? Então ele veio explicando um monte de coisa, desde o começo. Explicando o que é o pecado, explicando como é que o homem é em sua perversidade, explicando a soberania de Deus na hora de aplicar o seu juízo ou a sua misericórdia. Ele explicou a diferença entre gentios e judeus, mas e que agora todos estão no mesmo nível, não tem nenhum maior do que o outro. Ele veio explicando também sobre a fé em Cristo. Ele também explicou para a gente a fé de Abraão. Depois ele fez uma comparação, né, entre Adão e Cristo, né? Adão trazendo o pecado e Cristo nos salvando do pecado. Ele explicou a lei, explicou o pecado e também explicou como é que agora o Espírito Santo ele atua na nossa vida, né? E agora a gente vai ver essa vida nova com Jesus. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente crê em Jesus, a gente vai ter uma nova vida e a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Como é que é esse acesso direto ao nosso Deus? Ele já explicou isso no começo. E aí do capítulo 8, o 9, o 10 e o 11, a gente falou muito de Israel, né? O 8 a gente falou do passado do Israel, explicando algumas coisas. O 9 a gente falou do presente, né? Da desobediência de Israel. E depois a gente falou no capítulo 11, a gente encerrou ele falando do futuro, como vai ser a restauração, né? E agora, do capítulo 12 ao 16, o que a gente está vendo aqui? A gente vai ver, a gente vai ler. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente deve agir? Como é que a gente vai se organizar para viver essa nova vida? Como é que a gente vai imitar Jesus? Como que a gente vai pegar esse conhecimento de Jesus? E como diz o pastor Vani no início, na abertura, né? Como é que nós vamos praticar? Agora é uma leitura mais prática mesmo. São orientações básicas para a nossa vida e Paulo vai estar
dando muitas e muitas dicas de como que agora a gente vai praticar essa vida nova. Então, a gente vai lendo, a gente vai comentando. Então, a gente vai começar aqui a leitura do capítulo 12. Se alguém quiser fazer uma observação antes da gente começar a leitura, fica à vontade, Edgar também. Marcelino, Oi. aí nós temos aí, até então, né, você tinha, como você falou aí, Paulo estava dando toda geral, toda orientação, né, recolocando, né, posições do Antigo Testamento para esse povo todo, né? A gente tem que sempre renovar ali, reavivar na nossa mente ali que esse povo, o imperador Cláudio, lá como a gente falou já em outra oportunidade, ele em 49, mais ou menos, 48, 49, ele expulsou esses judeus de lá, né? Então eles foram todos embora dali e ficaram os gentios com essa igreja. E essa igreja ficou até 54, 53, 54, ficou nas mãos dos gentios, né? E eles provavelmente, possivelmente, tomaram toda a liderança da igreja, cuidaram de tudo, né? E começaram a organizar tudo isso, né? E quando esses judeus voltaram, todos para quando morreu em 54, morreu Cláudio, eles foi todo revogado, isso tudo, né, não sei se caducou a palavra, mas isso tudo caiu por terra e eles voltaram e aí eles começaram a encontrar essa igreja dominada, né, organizada pelos gentios. E eles falaram, peraí, nós conhecemos tanto a lei, nós conhecemos tanto, então como é que a gente vai ser liderado por esse grupo, né? E esse grupo tinha entendido a questão de Cristo e estava entendendo, e eles chegaram e falaram, peraí, agora tem uma filosofia nova, então houve um conflito todo, então foi necessário, era necessário que Paulo recolocasse tudo isso, reapresentasse, né, o Velho Testamento com as novas, né, com a nova aliança do que estava acontecendo ali. Então foi um tempo de conflito, então ele gastou ali do primeiro ao 11º capítulo ali, só para reorganizar. Então, uma carta muito interessante, muito organizadinha e tal. E quando chega aqui no 11º, ele já preparou todo né, essa organização e ele entra agora com essa coisa que você acabou de falar, ele começa a contar essas regras práticas, né? Esse manual prático do cristão agora, né? Com essa nova vida que ele tem. Então, é bem interessante. Então, de agora em diante, a gente tem aí um guia prático do cristão, né? Uma coisa que até então, aí, até o 11º, era explicado passo a passo o que estava acontecendo. Ele posicionou todo mundo, como vocês viviam, que também estava correto no sentido de conhecer a palavra, mas agora como aplicar com Cristo na sua vida. Então, isso tudo foi sendo apresentado. E agora, do 12º ao 16º, a gente vai ter muito isso, falando do amor de Cristo, a base é esse amor de Cristo, né? E essa nova vida. Então, isso é bem interessante. A gente vai falar bastante coisa, né, depois, mas só para esclarecer que é o que estava sendo apresentado para eles agora, né, de uma outra forma, né? Sim. Por isso que eu falo que é uma das cartas mais bem estruturadas e mais importantes, né, Edgar? Ela traz muito ensinamento, né? Ela explica uma série de coisas, ela faz link com as escrituras, ela fala, mostra que está tudo se cumprindo, né? E tudo bem estruturadinho, né? O interessante, desculpa, o interessante é que a gente pode fazer uma comparação mesmo, uma comparação, né? E essa analogia do texto, do que ele falou para aquele povo e do que a gente pode falar para o povo de hoje em dia, né? Isso. Do que está acontecendo com aqueles que, devido à doutrina deles, eles praticamente quase que não é que não aceitam a Cristo, mas eles querem fazer da maneira deles, né? Então, hoje em dia, isso vem acontecendo na igreja, né? Os modismos, né? A maneira de viver doutrinária demais, que já começa a ficar anátema, já começa a ficar longe da palavra de Deus, já começa a ficar muito, muito pessoal, muito específico da doutrina, e passa a dar mais atenção à doutrina de uma determinada igreja do que propriamente ao ensinamento de Cristo. E essa carta de Romanos vem para os dias de hoje com uma clareza e uma atualidade, né, tão atual quanto foi para aquele povo. Pena que nem todos estudam, então a gente vai estar falando muito da questão do culto racional também, do
do entender o que você está professando, que fé é essa que você está professando. E para você contar isso tudo, essa fé vem pelo ouvir essa palavra de Deus que a gente está aprendendo. Então, muitas igrejas, às vezes, não se concentram em aprender a palavra, né? E aí a fé fica uma fé sem raiz, sem fundamento, né? Então, a gente precisa estudar e deixar que o Espírito Santo vá revelando, através dessa palavra, aquilo que você tem que fazer dentro da igreja como cristão, né? Então, seria um ensinamento para os dias de hoje mesmo. Não parou lá em Paulo, não parou nos judeus e segue em frente, né, para as próximas gerações, né? Como palavra viva, né? Verdade. Amém. Então vamos começar a leitura. Então, do 12 ao 16, aqui tá vendo? Eu sempre coloco aqui o índice, né, para a gente. Eu coloquei aqui tudo junto, tá vendo? O capítulo 12, o 13, o 14, né? Então, o que que nós vamos ver agora? Olha como são coisas práticas mesmo de como que a gente deve viver, como que a gente deve agir. Ó. No capítulo 12, né, tem 3 bloquinhos aqui. A gente vai falar sobre a nova vida, né, vai falar sobre os dons espirituais e o devido uso dos dons, né? Então, vamos falar da prática, né? As virtudes recomendadas, quer dizer, são orientações mesmo de como a gente deve agir. No capítulo 13 também tem mais orientações que vai falar sobre as autoridades, vai falar sobre o amor ao próximo, como é que a gente vai tratar as pessoas que estão no nosso lado, né? Cumprindo a lei também, né? Vai falar sobre, no capítulo 14, ele vai falar sobre tolerância, sobre liberdade, sobre caridade, ele vai falar como é que a gente tem que lidar com as pessoas que não são fracas na fé. Como é que a gente lida com isso? Né? No capítulo 15, ele vem falar da imitação de Cristo. Olha só, a gente precisa imitar Cristo porque a gente tem essa vida plena, né? Então, todas essas orientações aqui, a gente vai ter nesses capítulos. Então, vamos começar aqui no capítulo 12. No capítulo 12, a gente tem 3 bloquinhos. Tem o primeiro bloquinho, que é a nova vida. O segundo bloquinho, que a gente vai falar do uso dos dons espirituais. E o terceiro bloquinho, que a gente vai falar das virtudes recomendadas, tá bom? Então, vamos ler aqui o primeiro bloquinho. A gente lê, agora é uma leitura um pouco mais tranquila, porque o entendimento é mais fácil, né? Ele está sendo mais direto aqui. Mas é bom a gente, às vezes, comentar, né? Porque tem coisas aqui importantes para a gente fixar e refletir, né? Então, vamos lá. No primeiro bloquinho aqui, no capítulo 12, né? O versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse primeiro bloquinho aqui, ele está sendo muito direto, né? Para a gente, o que a gente tem que fazer, né? Quando ele fala aqui do nosso corpo como sacrifício vivo, né? Porque a gente está acostumado a pensar no sacrifício, né? Você sacrificar alguma coisa é você matar, é o holocausto, é você, né, fazer um sacrifício. Ele está falando sacrifício vivo, significa o quê? A gente sacrificar a nossa vida em prol do reino de Deus. Que a nossa vida seja de acordo com o que Deus espera da gente, né? Então, o sacrifício vivo é como que a gente doa a nossa vida, com as nossas coisas que a gente faz, né? A gente vai se sacrificar pela obra de Deus, que seja agradável, uma vida santa, ele fala. Então, e aí ele fala, então a gente não se conformar com este século, não se conformar do jeito que é o mundo e transformar a nossa vida através da renovação da mente. Ele fala aqui, renovação da mente, porque agora é uma mente nova, numa vida nova em Cristo Jesus. Então, a gente não vai estar indo do jeito que está o mundo. A gente vai agora uma vida nova em Cristo, para que a gente possa ter essa vida nova que ele chama de vida perfeita, né? Para que a gente possa agradar a Deus de forma perfeita, né? Edgar quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa também, pode interromper aí. Talvez alguém tenha algum comentário, né?
tem vários comentários aí a fazer nesse texto, mas talvez alguém tenha alguma coisa mais pessoal, talvez também, para falar para a Pode, gente, isso, e pode falar, viu? no sentido, às vezes, do que entende essa palavra, né? Como entendeu esse texto. Que ele é um texto bem É. assim, objetivo, né? E conta exatamente como a gente deve viver, né? De hoje em diante, ou desde que a gente se converteu e tal. Mas, às vezes, tem pessoas que têm alguma coisa muito pessoal no sentido de transformar a mente, como ficou a mente depois de ter entendido a palavra de Cristo ali, né? E se alguém tiver algum comentário, a gente tem a parte mais, né, Sim. técnica aqui, talvez. Ah, aproveita, Edgar, fala um pouquinho, eu gosto do culto racional, eu gosto dessa palavra, quando a gente fala sobre a gente saber o que está fazendo, né? Você se preparar Ah, para que tudo seja de acordo com os isso. propósitos de Deus, e não ser aquela fé cega, né? Que nem você falou, você ficar repetindo um ritual que você nem sabe o que é. Sim, às vezes a gente fica dando umas dúvidas até mesmo quanto o que significa isso, o que é isso que eu estou falando, né? Às vezes a gente está na igreja repetindo, né? Cantando ali e fala, puxa, o que que é isso, né? Então, o crente, né? O cristão, ele precisa constantemente buscar essa informação, né? Ele precisa estar sempre buscando a revelação de Deus para aquilo tudo e também buscando essa fé na palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir ou por ler a palavra, ou por conhecer a palavra. E é ela que vai nos revelar tudo isso também. Então, a gente lê, relê, vai buscar informações até com irmãos que também já tiveram essa revelação da palavra. Então, oferecer seu corpo de uma forma em que corpo e alma, né, no sentido de ser uma coisa só, de ser uma coisa que ao mesmo tempo que você tem o entendimento da palavra, espiritualmente você tem essa revelação. Então, para que a gente não transforme nossa vida dentro da igreja, ou como às vezes muitas igrejas que não são tão zelosas com a palavra, elas colocam hinos e as pessoas falam coisas que talvez não ninguém entenda, e aí talvez não tenha essa coisa do estudar a palavra, do ler, do meditar na palavra, e isso vai ficando uma coisa, como você falou, uma fé cega, né? Você não entende exatamente aquilo que você está professando. E quando você vai passar isso para frente, como é que você vai passar para o irmãozinho? Como é que você vai evangelizar se nem mesmo você entende, né? Como é que você vai explicar aquilo que você não entende? Então, quando tem revelação de Deus e cada pouquinho daquilo que você aprende, você guarda para o resto da vida, como eu guardei algumas coisas, eu costumo esquecer o macro, mas o micro ali, o pequeno ali, as coisinhas eu guardo ali, então, de repente eu preciso utilizar aquilo que eu aprendi, né? Sabe assim, numa tacada ali, da mão para a boca, como diria, eu tenho rapidamente de falar para alguém, eu não vou ter tempo de perguntar para alguém, ligar para o pastor, ligar para não sei quem e tal, não. Então, guarde essa base da parte espiritual de Deus e da parte bíblica para você poder aplicar. Então, é um culto racional quando você entende aquilo que você está professando. Você está apresentando o seu corpo, que é, né, a parte física, o mais assim, é, agradável a Deus possível, né? No sentido de físico, e no sentido espiritual, que a sua mente esteja pronta para receber tudo isso. É um conjunto, né? Às vezes a gente começa a separar, né? Eu consegui, trouxe mais de 30 mil almas para Jesus, sabe assim? Você trouxe o corpo junto também, você trouxe o físico dele, você trouxe o emocional dele, você trouxe tudo para Cristo, né? E ele vem de uma maneira em que você precisa trabalhar tudo isso com ele, né? Você precisa ensinar ele, né? Eu não sei se alguém tem algum comentário também, porque é um texto bem interessante, né? Talvez o pastor, talvez também uma opinião também mais pessoal, mas seria bem legal para a gente, né? Pode falar, pastor. O que esse texto aqui é riquíssimo em tudo, né? E quando ele fala assim também que culto racional, e antes ele fala sobre sacrifício vivo. O sacrifício vivo, ele faz uma comparação do sacrifício que era do Velho Testamento, que era com animais. Agora é uma coisa viva, né? Ele está já pensando naquilo que Jesus fez também por nós. E interessante aqui, quando ele fala sobre não vos conformar, mas transformai-vos pela renovação,
O que é uma renovação? Vamos ver o que acontece hoje. Vamos supor comigo, por exemplo. Antes eu achava que, nossa, buscava a Deus, clamava ao Senhor, buscava uma renovação, buscava o batismo com o Espírito Santo. E hoje parece que não estou mais buscando. Então, o que é necessário para a igreja em si é se renovar, voltar a ser aquilo que eu fui no passado, das coisas boas, evidente, né? Eu lembro que, no nosso tempo, muitos anos atrás, a gente tinha reunião de oração, sempre tinha gente batizada no Espírito Santo, gente recebendo os dons espirituais, né? E fazia um trabalho assim que, nossa, era o mover do Espírito. E hoje, parece que não acontece mais isso. Aí eu fico preocupado comigo, com a minha vida também, né? Puxa vida, o que está faltando para mim para eu ser renovado realmente? Renovar os dons, renovar a palavra, renovar a mente, né? Não é o que acontece hoje nas igrejas, todo mundo está conformado com aquilo que está acontecendo. Ah, mas é um mundo que acontece assim mesmo, é normal acontecer tudo isso. A igreja não há aquela reverência na igreja, né? O pessoal vem de qualquer jeito na igreja, né? E não é assim. Então, a igreja, por exemplo, é um lugar tão importante que nós temos que colocar a melhor roupa, a mulher melhor vestido, saber que nós estamos fazendo aquilo para o Senhor. Então, aqui, quando ele fala aqui sacrifício vivo, ele está pensando no passado. Primeira coisa, no passado, no sacrifício que era feito com animais. Agora, não é mais com animais, né? Então, pensa naquilo que Jesus fez por nós e aquilo que nós podemos fazer para Jesus. E outra palavra que é muito importante, transformai-vos, né? Pela renovação. Que o que é a renovação? É voltar a ser novo. Então, aquele momento, né, que Deus abençoou, quando você levantou a mão para Jesus, que você veio chorando na frente, você só pensava em buscar a Deus, não pensava mais em nada, você não olhava para os defeitos de ninguém, nada, nada, nada. Então, você pensava na sua vida espiritual. E hoje, muitas vezes, nós deixamos de olhar para nós e olhamos para outras pessoas, tentando ver os defeitos dos outros, né? Justificando o nosso erro. Então, o que nós necessitamos, a igreja precisa, é realmente uma renovação espiritual. E também aqui fala, não é só do corpo, é da mente, né? Isso aí vem da mente também, né? E como que está a nossa mente? A nossa mente, nós sabemos que ela, a capacidade de nós adquirirmos, de nós armazenarmos as coisas, é bilhões de coisas. Ninguém sabe a quantidade. E o que está armazenado na minha mente? Mais coisa de Deus ou mais coisas que o mundo oferece? O que está? Então, é momento também de nós vermos e refletirmos como está a minha vida com Deus. No passado, quando você se converteu, até hoje, nós temos que crescer. Será que nós crescemos espiritualmente ou estamos regredindo espiritualmente, né? Então, esse texto aqui é riquíssimo, né? Paulo estava fazendo uma peroração, quase mostrando o que realmente ele estava querendo, né? Então, nós, Igreja do Senhor, vamos nós transformarmos a nossa vida em instrumento vivo para a honra e a glória do Senhor. Não olhe para o defeito de ninguém, olhe para a sua vida, olhe para a minha vida e olhe para o que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos renovar, quer nos usar, quer nos encher com poder. Antigamente, quantas pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo, e hoje como está? A culpa está em quem? Em mim, como pastor. Amém? Então, é momento de nós refletirmos essa palavra. Amém. Interessante, pastor, também que quando a gente fala de sacrifício vivo, né, e é santo e agradável, quando eram oferecidos os bezerros, o holocausto lá, o sacrifício, né, ele era oferecido com o melhor que eles tinham, né? Era o bezerro perfeito, aquele que estava mais bem cuidado, aquele que era... Então, você tem que oferecer o melhor de você naquele momento. No sentido figurado, lógico, né? Da melhor maneira possível, né? Se apresentar de uma maneira em que você venha a estar sarado, limpo, arrumado, ajeitadinho. Não é físico isso, né? Entenda que é também físico, também. Mas você se preocupar de estar muito ajeitadinho, como diria, né? Preparado. Preparado ali para falar, para se oferecer a Deus.
por exemplo, a gente vai para a igreja brigando, chutando, buzinando, fechando, entra correndo na igreja, agora eu vou cultuar a Deus. Será que você está oferecendo o melhor do seu corpo naquele momento? Será que você já está preparado para adorar a Deus? Será que você não está com a cabeça pegando fogo ali? Será que você não está, né? Ou será que você está tenso com tudo aquilo que você foi provocando até chegar na igreja, sabe? Então, será que isso é santo e agradável, esse sacrifício que você está oferecendo a Deus naquele momento? Né? Além da parte racional, de estar se voltando completamente para Deus naquele culto racional, né? Será que Amém. você está preparado? Viu, irmão? E o que o Edgar está falando, o salmista fala que quando eles iam na festa de Jerusalém, ele saiu da sua casa cantando, louvando a Deus. Então, você imagine só quantas milhares de pessoas indo para Jerusalém, ninguém olhando, falando bobagem, nada, conversando com outros assuntos, ia para a igreja, subia para Jerusalém, cantando, louvando, glorificando a Deus. Chegando lá, era bênção pura. O que o Edgar está falando é isso mesmo, nós temos que sair de casa já glorificando a Deus, né? Louvando, Senhor, eu vou receber a bênção, eu vou ser renovado no teu espírito nessa noite eu vou ser curado, eu vou ser renovado em nome de Jesus. Irmão, se nós fizermos assim, com sair de casa, quando chega na igreja, Deus já está abençoando. Né? O que acontece que o Edgar está dizendo é uma verdade, você sai já discutindo com a esposa, já discutindo com o filho, já discutindo com a mamãe, então você pensando no futebol, que ganhou, que perdeu. Então, quando sai de casa para cultuar a Deus, nesse caminho, o que aconteceu com o povo de Jerusalém, desculpa, com os judeus, eles saíam da casa com toda a família e já ia cultuando, louvando a Deus, louvando. E cada vez que subiam o degrau para chegar até no templo, era uma adoração perfeita. Então, nós temos que aprender para receber uma renovação espiritual. E aqui está dizendo, nós temos que sair de casa adorando a Deus. No carro, que nem o Edgar está falando, né? Alguém buzinou, porque você nem glória a Deus por isso. Se a gente fizer isso, quando chegar na igreja, vai haver algo diferente na minha vida, na vida da pessoa que passa. Então, vamos lutar para que isso seja uma realidade, né? Sai da sua casa, meu irmão, glorificando a Deus. Não é chorando, murmurando. Não, sai glorificando a Deus. E Deus é poderoso para todas as coisas. Ele tem poder. Amém. Amém. A gente faz tantas coisas na vida que nós vamos nos preparando para ir para tal lugar, né? O noivo vai para o casamento, ele vai se preparando para a cerimônia, ele fica preocupado o que ele vai falar na hora, o que a noiva vai falar na hora do casamento. Aí a gente vai para um curso, a gente vai pensando o que será que vai acontecer lá, a gente vai na expectativa do curso e tal. Ou a gente está preparando uma viagem, a gente se prepara tanto para aquela viagem, traça a rota, pega as coisas e mala e tal. Então a gente se prepara para uma viagem de uma maneira tão minuciosa, às vezes, né? Deixa eu desligar aqui, fechar ali, mexer aqui, arrumar o carro, fazer revisão, e a gente vai para a viagem, certo? O que acontece? A gente vai para o culto e a gente não se prepara, né? A gente se prepara para ir para um casamento, para uma festa, para um curso, para um trabalho, para uma viagem, mas não se prepara para ir para um culto a Deus. Então, assim, você se prepara para ir para um culto a Deus? Né? Será que a gente se prepara para isso? Né? Eu estou falando por mim, né? Não estou nem pensando, imagino que quantas vezes eu vou aqui sem me preparar. Eu estou aqui pensando se o São Paulo vai jogar ou não. Eu vou pensar se o... Sabe? Isso é preparo para ir para um culto, né? Então, esse culto racional que você oferece a Deus é com a mente voltada para Deus. E não pensando no jantar que você vai ter depois do culto, né? Sabe? Deus vai abençoar esse jantar. Então, foca em Deus ali, né? Nas coisas de Cristo. Né? Amém. A irmã Helena, acho que queria falar... Eu queria falar o seguinte, que nem você falou, a gente, muitas vezes, a gente fica só esperando vir um pregador de fora. É muito bom isso, eu acho ótimo, eu gosto. Também fui ontem na peça de teatro lá, Deus falou muito comigo, todo tipo da gente muitas vezes está enfraquecendo, sem perceber, você está enfraquecendo, sabe? Você está deixando as coisas assim, o inimigo começar a cochichar coisas no seu ouvido, deixar o inimigo, muitas vezes, ele vem com historinhas para a gente, se a gente não tiver, assim, diante de Deus, a gente começa a questionar as coisas de Deus.
essa semana eu estava questionando muitas coisas, né? E ontem, lá no teatro, eu sei que Deus nos levou ali para aquele teatro, sobre um tribunal, né? Que não há condenação para nós. Deus não vem nos condenar, o diabo que vem nos condenar. Até eu fui lá para frente para receber oração, porque eu tive essa semana, uma semana de luto, porque de repente eu larguei dos meus vícios da bebida, e de repente agora, hoje eu estou tomando remédio para tratamento da minha mente. E eu comecei a questionar isso, sabe? Comecei a questionar, falei, eu preciso ser curada, porque eu fui liberta do vício. Agora eu tô presa a um vício, porque eu estou com a minha mente doente. Então, a gente começa a questionar muito. Então, o inimigo ele vem sutilmente dando coisinhas na mente da gente. E a gente, se não estiver preparado, não estiver estudando, não estiver preparado, o inimigo começa a fazer aquele ninho na mente da gente, a nos entristecer, a nos deixar para baixo, a falar, por que eu agora não bebo mais, mas agora eu estou tomando remédios, né? E a médica já explicou, porque minha mente está precisando disso no momento. Então, eu pedi oração a Deus, Deus que me liberte desses remédios. E eu creio que na hora certa Deus vai me libertar. E outra coisa, muitas vezes a gente precisa vir pastor de fora para falar com a gente, sendo que todo domingo Deus fala com a gente através da palavra do pastor Vanderlei, através da palavra da Débora, através da palavra do Marcelino, através da palavra do Vani. Deus tem falado com a gente assim, todos os domingos, todas as quintas-feiras, todos os dias que nós ouvimos, que nem hoje, Deus está falando conosco hoje. Deus Amém. fala todo o tempo conosco. Deus fala todo o tempo conosco. Basta nós darmos a nossa mente direcionada a Deus e procurarmos. Às vezes a gente está querendo se enfraquecer. De repente, recebe um convite, você fala, eis-me aqui, eu recebi esse convite para esse teatro ontem. E foi uma bênção. Deus falou muito comigo. Eu creio que falou com todos sobre isso. O inimigo ficar mexendo com a mente da gente. E a gente, despercebido, vai deixando, vai se entristecendo, vai querendo o foco em outras coisas, vai querendo deixar as coisas de Deus de lado. Então, a gente olha que a gente está na igreja, a gente está na oração, a gente está na intercessão, e o inimigo ele quer, muitas vezes, colocar coisinhas na nossa mente. Que nós possamos estar atentos mesmo, que hoje vocês estão dando esse tempo para nós falarmos. É um tempo de nós nos chegarmos a Deus, de nós pedirmos a Deus, Deus nos ajude. E ficar atento. Muitas vezes é um convite, né? E na igreja, no domingo, nos alegrarmos, que o pastor falou, nos alegre, porque nós vamos receber. Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala no começo do culto, Deus fala todo o tempo com a gente. Então, que nós possamos começar pela minha vida, a me direcionar isso, me alegrar, você entende? Mesmo nas dificuldades que eu estou passando no momento, que eu sei que eu estou passando, mas eu sei que Deus está no controle, porque ontem Ele me mandou para aquele lugar, lá em Interlagos, e a Amanda nos levou, eu assim, de minha sobrinha, que está caminhando comigo, e nós recebemos, nós fomos para a casa do Senhor, no louvor, na palavra. Então, é isso que nós temos que estar atentos, mas também. Que nem vocês estão aí, atento a que Deus está querendo com vocês, você, Edgar, e outros homens de Deus aí, Vilmar, a transmitir a palavra, a nos ensinar, e nós possamos receber isso de agrado do Senhor. Desculpa falar muito, mas eu senti que Amém. Glória a Deus. Viu, Marcelino? O que a Helena está falando é uma verdade. E tem aquele hino que canta, aquele corinho, não sei nem como que fala, se é hino ou é corinho, valorize o que você tem. Nós, muitas vezes, não valorizamos os homens, as mulheres de Deus que está frequentando com a gente. É importante receber visitante, lógico que é uma bênção, né? Porque o visitante vem de fora, não sabe nada que está acontecendo, Deus usa. Mas, muitas vezes, Deus usa aqui o canto. Você pode ver, na hora do louvor, é uma mensagem cantada. Sabe? Então, nós temos que prestar atenção, desde quando começa o culto, na leitura da palavra, Deus já fala com a gente. Depois da leitura vem a oração, depois da oração vem o canto. Então, nós temos que estar bem atento àquilo que está acontecendo na igreja. E, muitas vezes, nós não estamos atentos, não vamos receber a bênção que Deus quer nos dar. Então,
Valorize o que você tem. O que eu tenho? Eu tenho a graça do céu, eu tenho que valorizar isso na minha vida. Os problemas, as lutas, lógico que vão ter, mas eu valorizo o que Deus fez e o que Deus está fazendo na minha vida. Né? Valorize o que você tem, como diz aquele canto, né? Então, amém por isso. Amém. Rosi, quer falar? Eu queria falar em cima disso que a Helena falou, né? E aí a gente até comentou isso na reunião na terça-feira, né? Nessa questão de você estar achando que o pastor que vem de fora vai falar, Deus vai usar ele mais do que o nosso pastor, os nossos pastores, nossa liderança, né? E uma vez eu ouvi uma pregação, antes de eu ir da nossa igreja, na igreja que eu frequentava, veio um pastor de fora e falou o seguinte para a gente, acho que o Edgar deve lembrar isso, você já tem que ir para a igreja, você tem que ir com expectativa de que Deus vai falar com você, né? E a gente, quando é pastor de fora, você vai com aquela expectativa. Opa, Deus vai falar com a gente, porque é um pastor de fora que está vindo, então Deus vai falar com a gente. Então, eu entendo, às vezes, aqui pensando, hoje, agora, eu estava pensando, eu falei assim, por isso que a gente acha que o pastor de fora fala mais, porque você vai com mais expectativa. Quando é nossos pastores, a nossa liderança, a gente já conhece o pastor Vanderlei, a gente já conhece a Débora, a gente já conhece o Vânia, a gente já sabe mais ou menos como que é a pregação deles, né? E a gente não acha que Deus vai usar eles tanto quanto usa o pastor Sacramento, que veio esses dias, que foi uma bênção de Deus, que falou muito com a gente. Então, você não vai mais para a igreja com expectativa, porque é o pastor Vanderlei, que já está lá há 1000 anos, porque é o Vani, porque é a Débora, porque não sei o quê. Então, a gente já não tem mais a expectativa, você já não vai mais com expectativa para a igreja. E a gente tem que ir com expectativa, sim, porque é homem de Deus e a mulher de Deus que vai estar lá na frente. E outra coisa mais importante ainda, é a palavra de Deus que vai ser falada. Se eles não quiserem falar nada, e eles lerem a palavra de Deus, Deus já vai estar falando. Só que eu temos que estar preparado para ouvir com expectativa do que Deus vai falar para você. Você tem que ter expectativa, porque Deus usa tanto o pastor Vanderlei, quanto o Vani, quanto a Débora, quanto o Marcelino, né? Qualquer um que for ali na frente, que for homem e mulher de Deus, Deus vai usar. Há um grande homem de Deus. Poxa, o pastor Vanderlei é um grande homem de Deus. Eu sou puxa-saco do senhor, tá, pastor? O pastor Vanderlei é um grande homem de Deus. O pastor Vanderlei foi muito usado na minha vida. Muito usado na minha vida, sabe? A gente já se conhece há muitos anos, e não só na igreja, mas fora da igreja. Quantas vezes a gente se encontrava na CM, Deus usava o pastor Vanderlei. A gente conversava muito naquela época lá, né? Hoje a gente não conversa mais, hoje a gente não tem mais tempo para conversar. Mas a gente conversava muito ali, fazendo exercício, a gente conversava muito naquela época lá. E Deus usou muito o pastor nas nossas vidas, né? A Débora, como Deus tem usado a Débora. Deus tem usado a Débora e o Vani grandemente ali na igreja. Marcelino, né? Então, a gente precisa criar essa expectativa na nossa vida. Você está indo para a igreja, Deus vai falar. Independente se vai vir a pastora Priscila no culto de mulheres, independente se vai ser a Débora que vai falar, essa pastora pode simplesmente não vir, e aí alguém vai ter que assumir ali, e Deus vai usar grandemente. Então, a gente precisa começar a criar essa expectativa no nosso coração, porque é Deus que vai falar. É Deus que vai usar as pessoas que vão estar lá na frente. Amém? Amém. Rosé, acho que seria quase como você já tomou água com muita sede, né? Você já tomou água com muita sede? Você já tomou água sem sede nenhuma? A água desce, a água vai, ela cumpre sua função, ela desce, dá aquela refrescada, mas você nem liga, nem lembra que tomou água. Mas você já ficou horas sem tomar água e desesperado por um copo d'água e aquela expectativa, e vai chegar a hora de eu tomar aquele copo de água gelada e tal. Aí você vai e toma, você chega a dar aquela parada, para até de respirar, né? Nossa, que delícia, né? Um copo d'água, né? Então, assim, a expectativa de você estar com fome, aí chega aquele arroz e aquele ovinho em cima, aquele é um banquete, a coisa, mas você come com aquela vontade, é uma delícia, né? E às vezes você tem um banquete na sua frente, mas você está sem fome. Você olha para aquele banquete e fala, olha, acho que não vai, eu não estou com fome, então não vai dar. Então tem muito isso, né? A expectativa que você tem daquilo que está à sua frente, né? Amém. É mais ou menos isso. É verdade. Pode falar, pastor.
Eu estava pensando aqui que acontece comigo algumas vezes, que todo mundo, cada um tem a sua dificuldade, a sua luta normal. Quando eu estou meio triste, sabe o que eu faço? Eu lembro daquilo que Deus fez na minha vida. O que eu era? Se eu não tivesse aceitado Jesus, se ele não tivesse trabalhado na minha vida, quem seria eu hoje? Aí eu fico lembrando, sabe o quê? Da irmã Helena. Eu fico lembrando do irmão Cid. Se Deus fizesse uma grande obra na vida deles, o que seria deles? Então, isso me traz uma renovação espiritual, isso me traz um alimento espiritual. Eu ouvi o testemunho uma vez da Elzinha, eu não sabia o que Deus fez na vida da Elzinha. Quando eu fico pensando isso, eu só tenho que glorificar Deus. O Senhor é vivo, o Senhor está comigo. Esse meu problema é insignificante em relação à pequena luta que eu possa ter. Então, por isso, às vezes eu fico em casa e fico louvando a Deus. Senhor, obrigado. O Senhor me transformou a vida da Elzinha, da irmã Helena, do Cid. O que Deus fez na vida do Marcelino? Como foi? Então, isso me traz uma alegria e um consolo e um conforto e uma força para servir muito mais o nosso Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. E é verdade, eu concordo muito com o que a Rosi falou também. Eu aprendo muito na igreja, né? Com cada um. Eu aprendo muito. Então, eu aprendo com cada um uma coisa, né? Com a Vani, que está lá limpando a igreja para a gente fazer o culto mais tarde, eu aprendo uma coisa. Com o Vani, com a Débora, eu aprendo outra coisa. Com o pastor, cada um. Que a gente vai falar agora nesse próximo bloquinho, porque cada um tem um dom diferente e todo o conjunto, ele se completa. E a gente vai aprendendo dentro da nossa igreja, um pouquinho com cada um, sobre alguma coisa. E os dons espirituais, que nós vamos ver agora, vamos ler, né? Já aproveitando, né? Isso, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vida, e a gente aprende sim. Deus fala com a gente de diversas formas. Na palavra, no louvor, como diz o Vilmar, eu também, eu era assim igual ele. O louvor hoje, ele serve para acalmar, para preparar, para refletir. Nossa, muito, muito bom. E com cada um, eu tenho, assim, uma gratidão também. Como o pastor falou, às vezes, olha para o Osmar, olha para o Cid, olha para a irmã Rosângela, cada um dá um aprendizado, né? Edgar também, aprendi muito. Aprendi e estou aprendendo, né? Com cada um de vocês aqui também, né? Então, esse primeiro bloquinho aqui que Jesus, que Paulo vem falar, que agora nós temos essa nova vida de Jesus. Muito importante, ela testemunho. E eu vou só ler aqui esse segundo bloquinho, né, que a gente temos aí mais 10 minutos. Eu vou só fazer essa leitura aqui agora, já rapidinho, para a gente já emendar com o assunto dos dons de cada um. Aqui no versículo 3 até o 8, vou ler. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria.
né? Então, esse próximo bloquinho aqui que eu li já vai tá emendando no nosso assunto, né? E não vai dar tempo da gente ir para o próximo ainda, para o próximo bloquinho das virtudes, mas essa é a nossa conversa mesmo, essa é a nossa leitura, a nossa vida prática dentro da igreja com os irmãos. Amém? Então, se alguém quiser continuar falando, porque cada um, né, aqui nesse bloquinho, tem um dom, tem um jeito, e Deus, ele fez cada um diferente, né, do outro. E Paulo já começa aqui falando, e ninguém pense além do que convém, como quem diz, apesar da gente ser diferente, ninguém é mais que ninguém. Então, se eu tenho um dom de louvar, eu não vou me falar, poxa, sou bom nisso e, né, sou melhor que fulano. Porque o outro tem o dom de interceder, por exemplo. Talvez eu não consiga interceder também. O outro tem o dom de ensinar. E que Paulo está falando aqui é que é um conjunto que somos diferentes dons, mas foi dado por quem? Foi nos dado por Deus. Então, ele fala aqui, não pense ninguém além do que convém, quer dizer, com moderação. Por quê? Porque cada um tem a sua função de acordo com o chamado de Deus para cada um. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Mas esse conjunto todo, essas diferenças todas entre a gente, eu vou repetir, estou aprendendo muito na igreja com tudo isso, porque cada um, do seu jeito, tem trazido uma contribuição ou tem falado coisas que Deus usa para o aprendizado e o crescimento de cada um, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ainda temos 8 minutos. Não? Então, vou continuar falando. Aqui nesse bloquinho, né, quando Paulo está falando sobre o uso dos dons espirituais, então ele está falando aqui da dedicação. Eu até grifei aqui, né? Dedicação. Por quê? Porque se você é bom em uma coisa, então faça direito. É isso que ele está falando, né? Então ele fala cada um dos dons para a gente ser dedicado na obra, né? Porque ele fala que todos formam um conjunto em Cristo. Então, cada um tem o seu dom, mas temos que ter dedicação. Então, ele aqui, mas quem exorta, faça com dedicação, né? Quem preside tem que ter diligência. E ele vai falando. Quem ensina tem que, né, esmerecer-se para fazer o ensinamento. Então, temos que nos dedicar, né? Ele fala, dediquemos-nos ao nosso ministério, né? Ele fala aqui. Então, essa dica é muito boa. Ela vem coroar aí tudo que a gente está falando até agora. Fazer o nosso melhor, né? Como disse o Edgar no começo. A gente precisa fazer o nosso melhor dentro daquele propósito de agradar a Deus. E a gente pensa em agradar a Deus, também agradar o próximo, viu? Porque a criatura de Deus também faz parte do contexto. Às vezes a gente quer só agradar a Deus, temos pessoas que são muito, assim, fiéis a Deus, vai na igreja, faz a leitura, participa de tudo, mas ela não olha para os irmãos, por exemplo, ou não se preocupa muito com pessoas, mas ela faz parte do contexto do reino de Deus. Quando Jesus, ele vem falar, não vamos falar agora, mas quando ele vem falar do amor, ele está focando que quando a gente for tratar o próximo, a gente tem que ter esse amor, né? A gente tem que saber tratar o próximo, porque faz parte do que Deus espera da gente, faz parte de agradar a Deus, como é que a gente trata o nosso próximo. E a gente vai falar disso, né? Ainda nesse texto, tá bom? Ei, Marcelino, é que não tem mais tempo, mas eu queria só fazer um comentário rápido, mas 2 segundos. Esses dons que são dados por Deus para a gente às vezes fala, não, eu faço tudo para Deus, eu não quero que ninguém veja, ou que ninguém, sabe? Eu não penso assim. É importante que os irmãos vejam, é importante que as pessoas que estão chegando na igreja vejam a sua dedicação, o seu trabalho,
o esmero lá, o zelo que você tem, para que isso sirva de incentivo, de exemplo, de, puxa, o irmãozinho está fazendo, eu também posso fazer, eu vou tentar Perfeito. fazer também, eu vou ajudar ele vai me ajudar, e a gente vai... Não precisa ser essa, entre aspas, humildade, ele, não, eu estou fazendo, mas ninguém pode ver, ninguém... Não, mostre o seu trabalho, mostre para os irmãos, incentive o irmão que está do lado a fazer também. A gente está aqui dando aula, mas pela misericórdia de Deus, vamos dizer assim, né? Mas que um irmãozinho que está ali, está assistindo, fala, daqui a alguns meses eu vou estar dando aula, ou sei lá quem, ou alguém está lá limpando a igreja, e mostra ele limpando, cuidando, porque o irmãozinho fala, eu também posso ajudar, deixa ela descansar um pouco, eu vou ajudar, sabe, porque eu também sei limpar, né? Eu sei também arrumar e tal. Então, incentive os próximos, né, a também trabalhar, a trabalhar com os dons que Deus deu, né, para ele, que Deus repartiu. Então, mostre também os seus dons, né? Se mostre também capaz de fazer e capaz de ensinar e capaz de incentivar, né? Amém. Agora eu vou chamar o pastor, então, para fazer a oração, porque tem só 3 minutos. Pastor, vai cair a conexão. Pastor? Pastor, isso. Abre o microfone, pastor. Eu vou abrir agora, né? É. Amém. Então, o que nós aprendemos hoje foi algo maravilhoso e é importante nós colocarmos em prática, né? Por isso que nós aprendemos. Não adianta só aprender se não colocarmos em prática o que o Senhor está nos ensinando através de vocês. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo bíblico. Obrigado pela vida do Marcelino e pela vida do Edgar. Obrigado pelas vidas que estão participando dessa escola bíblica dominical. Pai amado, que eu peço ao Senhor, o que nós estamos aprendendo, Pai, que nós possamos colocar em prática, Pai. Porque colocarmos em prática é tão importante para o crescimento da nossa vida espiritual. Pai amado, quero abençoar também todas as pessoas que vão participar, que recebam também uma renovação espiritual. E nós que estamos participando possamos ser ricamente abençoados, Pai. Usa os teus servos cada dia mais. Nos abençoe e nos guarde. É aquela pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação. Pai amado, que seja uma realidade na sua vida. É as pessoas que estarão ouvindo esse estudo, ao ouvir, possam receber aquilo que mais necessitam. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Amém. Shalom Adonai, pastor. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Nos vemos mais tarde no culto. Até Amém. mais tarde. Tradição Deus abençoe. agora, Deus abençoe você. aquele Amém. tanto, né? Deus abençoe. Amém. Tchau.